Você sabe o que significa a sigla TEA? E sabe quais são os sinais de alerta desse transtorno? Então fique comigo que nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá pessoal, sou Cristiane Santana, psicopedagoga do canal Educação em Foco. A sigla TEA significa Transtorno do Espectro Autista. E o que isso quer dizer? Espectro porque não existe nenhum autista igual a outro. Todos os autistas, apesar de algumas semelhanças, têm suas características próprias. Então, por exemplo, nós temos autistas que falam e outros que são não verbais. Nós temos também, dentro do autismo, uma classificação de nível 1, 2 e 3. É importante destacar que esse nível não quer dizer que a criança seja mais autista ou menos autista. Essa classificação em níveis é para que a gente entenda o quanto de suporte essa criança precisa. Então, se a criança ela tem uma vida, uma rotina diária, que ela precisa de pouco suporte, aí ela é um autista de nível 1. Ou, como as pessoas costumam dizer aí, de nível leve. Né? Essa expressão leve, moderado e severo, ela já caiu em desuso, né? Porque dava a entender que alguns eram mais autistas que outros. Hoje a gente utiliza esses termos, né? Autismo de nível 1, de nível 2 e nível 3 de suporte. Então, esclarecido isso, é importante a gente dizer que dentro do autismo existem várias características, por isso que a gente chama de espectro. Se eu sou pai ou se eu sou professor, né, eu tenho um papel muito importante na observação dessa criança e desses sinais. Eu vou falar alguns sinais, mas lembrando que apenas um desses sinais não quer dizer que a criança é autista ou não. O autismo, ele só é diagnosticado por médico juntamente com a equipe multiprofissional, tá bom? Então, por exemplo, a criança ela pode ter um atraso motor ou ela pode ter um atraso no desenvolvimento da fala. Isso não quer dizer que a criança é autista, mas é um dos sinais de alerta. Uma outra coisa, a criança tem dificuldade de interação social. É uma criança que não olha nos olhos, é uma criança que não gosta de estar ali junto com a família, ela não gosta de toque, é um outro sinal. A criança autista também, ela costuma não brincar com função. Então, por exemplo, ela pega um carrinho para ela brincar e ao invés de ela pegar esse carrinho e brincar como todas as crianças costumam brincar, ela se concentra em uma única parte desse carrinho, a roda, por exemplo, né? Então, é importante a gente observar essas características. A criança autista, por exemplo, ela não tolera muito barulho. Então, ela às vezes chega em alguns lugares e ela tapa os ouvidos. É uma característica importante também. Ela não gosta de aglomeração, ela não gosta de barulho, ela não gosta de muita interação social, não faz contato visual. É uma criança que apresentou uma dificuldade para andar, uma dificuldade para falar. Então, a gente vai somando todas essas características para a gente poder encaminhar para um profissional especializado, com uma equipe multidisciplinar. Outras características das crianças que têm autismo. Geralmente são crianças nervosas, agressivas. Muitas vezes elas agridem a si próprios, né? São crianças que a gente acha que é birra, mas na verdade é uma inflexibilidade cognitiva. Ela não consegue lidar com a situação em que ela está ali e é a forma dela expressar isso, né? É com o que as pessoas chamam de birra, mas a gente, como compreende, a gente chama de crise. Né? São crises sensoriais. A criança ela tem dificuldade com texturas, é uma criança que ela não gosta de sujar a mão, de melar a mão, tem muita dificuldade, né? É uma criança que ela vai estar limpando a mão toda hora. É uma criança que pode apresentar movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias. Ela pode balançar as mãos, ela pode balançar o corpo. E tem uma outra que incomoda muito as mães, que é a seletividade alimentar. Essa é uma característica também. O autista, ele vai recusando determinados alimentos e ele só recebe aquilo que ele quer, né? O que ele seleciona. Causa muita aflição aos pais, né? Porque os pais, eles querem ver o filho sentar, comer tudo. Preocupa-se com a saúde da criança, né? Com a saúde nutricional da criança. E não adianta insistir,
porque a criança autista, se ela for seletiva, ela não vai comer. Mesmo que se apresente de diversas formas, ela não come de jeito nenhum. É uma questão mesmo que ela tem de inflexibilidade cognitiva e que a gente trabalha isso com as terapias. Uma outra característica também é a questão da criança andar na pontinha dos pés. E por que isso acontece? Como ela tem muita sensibilidade na sola dos pés, uma forma de diminuir isso é andar na pontinha dos pés. Porque aí andando na ponta dos pés, ela evita que o pé todo, que a planta do pé toque o chão. E para finalizar, as crianças autistas, elas costumam gostar de rotina. Então, toda vez que sai da rotina da criança, ela pode entrar numa crise ali. Então, a gente sempre sugere, né, explicar para a criança o que vai acontecer. Então, se a criança amanhã tem um médico, a gente começa já a explicar para a criança que no dia seguinte ela vai ao médico. Por conta da inflexibilidade cognitiva, ela pode sim ter uma crise pela quebra da rotina. É importante a gente finalizar esse vídeo, né, chamando a atenção dos pais e professores. Se vocês observarem, né, esses sinais de alerta, procure o pediatra, procure o neuropediatra, que ele vai estar encaminhando para a equipe multiprofissional, para o fono, quando for o caso, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, para a gente juntos estar construindo essa avaliação da criança, para ao final o médico dar o relatório, ok? Então eu espero ter esclarecido, mas caso tenha ficado dúvidas, pode deixar a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder.